ManoCast. Entrevistas, informação, música e entretenimento. ManoCast com Marcos Azevedo. Conversando, a gente se entende. Olá, seja bem-vindo ao ManoCast. Conversando, a gente se entende. Hoje nós temos o prazer de ter aqui no nosso estúdio Diego Pinheiro Tessman, proprietário da Daiego Armas e Munição. Vamos já abrir um espaço para a sua apresentação aqui no nosso primeiro ManoCast. Diego, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui na nossa programação. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo aí em casa. Em primeiro lugar, o prazer é meu, é uma honra estar inaugurando o ManoCast, para a gente bater um papo sobre um assunto que às vezes é polêmico, gera muita dúvida, que são as armas e as munições, né? Isso aí, Diego, a gente que agradece, né, pelo ter aceito o convite de a gente vir aqui tirar várias dúvidas que a população tem na cidade de Canguçu, e a gente vai com certeza trazer aí um vídeo muito informativo para você. Diego, primeiramente, como surgiu a ideia da Daiego Armas e Munição na cidade de Canguçu? Olha, em princípio parece que pode ter sido sem combinar assim, mas foi quase uma brincadeira. Estava eu e o pai numa conversa, e eu já tinha CR, e ele já tinha CR, e em Canguçu tinha só uma loja que vendia arma e munição. A gente às vezes acabava tendo que ir em outra cidade comprar algum produto. E o pai disse assim, vamos abrir uma loja, meu filho? Eu disse, vamos. Então tá, então vamos. Aí a gente conversou com o escritório e já damos entrada. E 9 meses exatamente depois saiu a documentação liberada da loja. Foi simples, então, a ideia, né? Foi uma conversa de pai e filho, né? Para quem não sabe, o Diego é filho do Daiego, ali, mais conhecido na cidade de Canguçu por Daiego Motopeças, né? Então, foi um assunto de pai e filho, do nada surgiu a ideia. Foi um brinquedo assim, o pai disse, vamos abrir uma loja, então. Tá, então vamos. Pronto, teve aberto. Me diz uma coisa, teve muitas dificuldades aí para começo de legalização de documentações, como é que foi? Tem, é um processo bem burocrático. Assim, eu dei entrada em março na documentação, que tem que ser feito através do Exército, e não tinha achado um despachante para abrir a loja, então foi a gente que teve que correr atrás de tudo. Acaba que às vezes tu tem uma informação num lugar e a informação não é verdadeira, então levou 9 meses para sair a documentação para abrir a loja. Então é uma coisa bastante burocrática. Para título de informação, Diego, hoje a Daiego Armas e Munição é uma empresa totalmente legalizada, é isso? Sim, tudo certo. Tá. Tem a liberação da Polícia Federal, até agora a gente, no caso, já tem o clube de tiro também, né? Já é liberado pela Polícia Federal, e tem a liberação do Exército, que é que controla a loja. Ok. Diego, me diz uma coisa, eu quero comprar uma arma para mim. Qual o procedimento que eu faço? Como eu consigo adquirir essa arma lá na Daiego Armas e Munições? A pessoa, na verdade, teria o direito, mas é uma concessão do Estado. Então, como uma concessão, tem que cumprir alguns requisitos para depois ter autorização. Então, o primeiro requisito é ter os antecedentes limpos. A pessoa tem que se submeter a um exame psicológico. É bastante semelhante ao exame da carteira de habilitação, só tem um pouquinho de diferença, que é uns exames de atenção concentrada, que são mais específicos. A pessoa tem que fazer um exame de tiro, tem que ter uma aptidão prática de tiro. E aí tem que comprovar efetiva necessidade, que o governo anterior tinha liberado disso, mas agora se tornou uma obrigatoriedade de novo, que tem que dizer por que a pessoa precisa de uma arma. Fora isso, tem que comprovar a residência fixa, tem que comprovar uma ocupação lícita, aí uma fotinho 3x4, e o resto da documentação, se tem um antecedente limpo, a gente encaminha tudo e faz, através da loja mesmo. E os gastos, Diego, como é que é? Tem um gasto grande com essa documentação, com os exames, os valores são os valores assim, que cabe no bolso do cidadão comum, como que é esses gastos? É assim, dizer que é barato a gente não pode, né? Mas é uma coisa que a pessoa que se organiza consegue fazer. Porque tem um mito, já vi, uma pessoa me disse, mas eu achei que saía 5 mil reais para fazer isso. Não. O exame de tiro depende da arma que a pessoa quer comprar. Porque tem que efetuar disparos na hora do exame, então
depende da arma, se tiver que efetuar mais disparos, vai encarecer o exame, né? Mas, por exemplo, para comprar uma arma simples, que seria uma espingarda, a pessoa gasta R$530 com toda a documentação, com o laudo, com tudo, o registro incluso, então 500 e poucos reais já consegue. Pelo que eu estou vendo aí, tu comentando, então pode acontecer algum tipo de dificuldade, vamos supor, eu quero adquirir uma arma, aí eu vou lá, né, procuro a Daiego Armas e Munições, vou prestar alguns tipos de exames e eu posso ter algum tipo de dificuldade a enfrentar esses exames, aí eu posso ser exigido mais alguma coisa, é isso? Na verdade o exame ele não é um bicho de 7 cabeças, né, mas a pessoa tem que se concentrar ali, vai fazer uma prova teórica, tem que entender alguma coisa da legislação, vai fazer uma prova prática, onde é exigido pelo menos 60% da pontuação nos disparos, e o exame psicológico, que também é simples, é semelhante ao exame da carteira, então na verdade é uma coisa que não tem muita burocracia. Tirando então esse mito, né, que diz assim que muita gente, que nem tu comentasse aí, né, que é difícil de ter uma autorização para ter uma arma, é difícil, então o processo é muito mais simples do que a gente vê falando por aí. Sim, é uma coisa que se a pessoa tem um antecedente limpo e tem a disposição de fazer, porque o antecedente limpo, o que acontece? Existem processos criminais e processos da vara civil. Então a pessoa não pode ter um processo criminal. Se, por exemplo, a pessoa cometeu um deslize e teve um processo criminal, se for transitado em julgado, ainda tem uma carência de 5 anos. Passado esse prazo de 5 anos, a pessoa vai conseguir comprar uma arma também, mesmo que tenha um antecedente lá atrás. Estilo Serasa, assim, tu entra no Serasa, tem a carência de 5 anos e teu nome está limpo, é isso? Isso. Tem um entendimento jurídico que tem essa carência após a extinção da punibilidade. Por exemplo, a pessoa teve que cumprir horas de serviço comunitário, teve que pagar a cesta básica, ou até mesmo se teve em cárcere privado. Quando for extinta a punibilidade, que é o encerramento do processo jurídico, aí tem essa carência de 5 anos e aí a pessoa pode dar entrada depois. Mas se a pessoa cometeu, vamos supor que a pessoa cometeu um homicídio, ela ainda assim mesmo com tempo de carência, ela consegue legalização de uma arma? Sim, depois dos 5 anos consegue. Passou 5 anos, zera tudo, o cidadão passa a ter ficha limpa? Na verdade, ficha limpa não, mas é que assim, uma pessoa não pode ser condenada mais do que uma vez na lei brasileira por uma coisa que fez. Então ela já cumpriu a pena, mesmo que seja um homicida, vai ir para análise na Polícia Federal, vai ser uma coisa talvez bem difícil dele comprovar por que ele precisa de uma arma, né? Mas, juridicamente falando, é possível. Você está acompanhando aí ManoCast, conversando a gente se entende. Hoje nós temos o prazer de ter aqui na nossa companhia o Diego Pinheiro Tessma, proprietário da Daiego Armas e Munição. Diego, me diz uma coisa, há diferença entre tipos de registros de armas? Sim, tem dois sistemas que gerenciam armas no Brasil, que é o Sinarme, pela Polícia Federal, que vai ser uma arma para defesa, para a pessoa ter em casa, e tem o Sigma, que é gerenciado pelo Exército, que no caso seriam os caçadores, o CAC, né? O caçador, atirador e colecionador. Só esse segundo, no caso, a emissão do certificado de registro, que é, no caso, o primeiro passo para a pessoa poder comprar uma arma, tem que tirar o CR, que é o certificado de registro. Ele, depois que derrubar os decretos do governo anterior, ele está vetado. Então, a pessoa hoje, se quiser comprar uma arma e não tiver nada, vai conseguir apenas comprar uma arma para defesa, para ter em casa. Me diz uma coisa, Diego, eu quero frequentar o clube de tiro lá da Daiego. Como eu faço e o que eu preciso para frequentar o clube de tiro de vocês lá? Mais uma vez, assim, depois da derrubada dos decretos do governo anterior, ficou proibido o tiro recreativo. O que é o tiro recreativo? É uma pessoa que não tem arma, não tem registro, não tem nada, ela poderia ir até o clube e, acompanhado do instrutor, ela poderia estar utilizando de armas e efetuando disparos lá. Agora não pode. Então, a pessoa, para poder ir no clube atirar, ou ela é caçador, que vai ter que ter uma guia de trânsito específica para ir no clube atirar, ou ele é atirador, que aí no caso já tem os requisitos de atirador, ou a pessoa tem uma arma registrada na Polícia Federal para defesa,
E como o clube está registrado na Polícia Federal, a pessoa pode entrar pelo site da Polícia Federal, emitir uma guia de trânsito e com a sua própria arma desmuniciada, é importante ressaltar isso, com a sua própria arma desmuniciada, depois de ter essa autorização, ele pode se dirigir ao clube e utilizar a arma lá no clube. Muito bem. E me diz mais uma coisa, assim, ó, há um limite de eu ir no teu clube lá, ó, eu preenchi todos os requisitos aí que tu citasse, e há um limite de tiro lá, há uma coisa que regula, há uma fiscalização, como é que funciona? Depois do decreto novo, o último que saiu, que é o 11366, que foi de 2 de janeiro do Lula, a pessoa, pela Polícia Federal, vai conseguir emitir uma guia de treinamento a cada 30 dias, para poder ir no clube e praticar. E o atirador ou o caçador, ele vai ter uma guia de trânsito, que hoje tem validade de 3 anos, a emissão dessa guia. Ele vai poder ir no clube e o clube pode ceder para os seus associados 50 munições mensais. E o caçador ou atirador ainda tem direito de comprar mais 50 munições mensais. Então, por exemplo, a pessoa pode ir no clube e efetuar 100 disparos por mês. É possível. É possível, 100 disparos por mês. Por eventualidade, eu ultrapassei esse limite por um motivo ou outro, eu dei mais de 100 tiros num clube de tiro. O clube pode ser responsabilizado, o atirador também pode ser responsabilizado, ou como funciona? A cota máxima estabelecida agora é 600 munições por ano por arma para cada pessoa, que tenha o CR, né? Pela Polícia Federal são 50 munições independente do calibre por arma, mas, por exemplo, a pessoa que tem um CR e tiver 2 armas registradas, ela pode comprar 1.200 munições. Então, existe o controle, tem um site oficial, que é o Sicovem, que a gente controla o gasto de munições. Mas vai ser muito difícil da pessoa ultrapassar essa cota, entendeu? Porque 100 disparos por mês, se a pessoa não estiver participando de uma competição que esteja treinando bastante mesmo, ela não vai consumir isso tudo. A não ser que seja um calibre 22, que é muito bom de atirar. Já aconteceu de um usuário dar 300 disparos numa tarde. Pode, entendeu? Mas a cota é muito difícil de ser extrapolada. Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro Manocast com o Diego, proprietário aí da Daegu Armas e Munições. Diego, me diz uma coisa, qual o tipo de equipamento, de armamento ou tipo de munição que a tua empresa oferece para quem quiser frequentar ali o teu estabelecimento? Ficou estabelecido que existem os calibres restritos, que seriam de uso militar, e os calibres permitidos. No caso, permitido seria um revólver abaixo do 357, o 38, o 32, 22, e em pistolas abaixo do calibre 45. Então, a 40 é liberado, a 9mm está liberado, 380, 765, 22 também, tem pistola 22. Esses seriam calibres permitidos. E aí na loja lá, a gente consegue vender todos os calibres permitidos, vários modelos que temos à disposição no mercado, e temos itens de camping, itens de pesca. A gente não tem muito, porque o nosso espaço lá é restrito, mas conforme assim o pessoal vai pedindo, a gente vai tentando conseguir aumentar o produto, o mix da loja. Então a gente, como diz o slogan, conversando a gente se entende, a gente vai indo e vai mudando o jeito na necessidade do cliente. Diego, eu notei que o dia que a gente estava conversando contigo ali na loja, né, que chegou ali um cliente teu, e há algum tipo de restrições para comprar algum tipo de munição, pólvora, essas coisas. Fala um pouquinho para nós aí, o que é permitido de munição hoje para te vender ali, o que o teu cliente vai encontrar, munição, pólvora, o que é permitido, o que não é? Sim. No governo anterior, nós tínhamos um limite mensal de munições que era bem generoso, né? A gente pode dizer assim. Para calibre de 22, a gente poderia comprar 300 munições mensais. Para espingardas, poderia comprar 200 cartuchos por mês. E o fogo central seriam 200 munições no ano. O fogo central é o cartucho, a munição para pistola e revólver. Agora, depois do decreto de 2 de janeiro, ficou totalmente proibido o comércio de pólvora, de espoleta e de cartucho de metal. Tudo que for para recarga está vetado, não pode vender. E a cota para armas no Sinarme, que é da Polícia Federal, ficou independente do calibre 50 por ano, que é uma cota pouca, é pequena,
Tem muita gente que se queixa assim, mas eu só posso comprar uma caixinha. Porque, na verdade, a arma seria para defesa, mas a arma para uma pessoa no interior é uma ferramenta, né? Não seria o certo, mas, por exemplo, o cara vai, de repente, carnear um porco lá. Ele tem medo de atar aquele porco e de dar uma facada para matar o porco. Ele atira no porco. Então, a arma é uma ferramenta. E acaba que tem muita gente que fica sem munição. E agora, com a impossibilidade de vender espoleta, né, para carregar um cartucho de metal, alguma coisa assim, então tem muita gente que já extrapolou a cota. Então fica sem agora. Enquanto não tiver uma nova regulamentação, não podemos vender. Eu comprei a minha cota, então, que é estabelecido para mim. Então eu tenho que esperar vencer os 30 dias, é isso? Na verdade, agora a cota é anual. Se comprou 50 munições de arma no Sinarme, que é da Polícia Federal, é o teto, não consegue comprar mais. Qual o tipo de punição, Diego, que é dado para uma pessoa que extrapola isso aí, que compra clandestinamente, que compra aí de atravessadores? Qual o tipo de punição que é dado para quem? Até para a gente alertar os nossos ouvintes aí, né, do podcast, para ficar atento nesse tipo de atitude. Sim. A gente, como mora em Canguçu, que é próximo da fronteira, né, do Uruguai, daqui no Rio Branco são menos de 150 quilômetros, né? A gente sempre vê dizer que alguém trazia, que buscava lá alguma coisa ou outra. Mas, no caso, se uma pessoa hoje for no Uruguai, vai ter muita dificuldade de comprar, porque lá eles já controlam a munição também. Não compra mais conforme comprava no passado, que qualquer um chegava lá e pedia. Chegava numa loja de perfume lá, ou numa loja de peça de carro, eles tinham munição para vender. Agora eles já não é assim mais. Mas, de qualquer forma, se alguém ainda conseguir comprar, vai estar cometendo um crime em trazer para cá, que vai ser um contrabando internacional de arma ou munição. É uma coisa bastante grave. É um crime passível de prisão. E então não compensa, né? A pessoa tem que procurar ter a sua arma registrada, porque não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples. E, infelizmente, atender dentro da cota. Não pode dar tiro à toa mais, né? Tem que dar um tiro certeiro. Beleza, então, Diego, para a gente encerrar o nosso Manocast, nosso primeiro Manocast, hoje a gente teve o prazer de conversar contigo aí, né? Deixa o teu endereço aí da loja Diego Armas e Munições e também fala um pouquinho do clube de tiro de vocês. Bom, a loja está situada na Avenida 20 de Setembro, acima do posto Fita Azul um pouquinho, do lado da loja de peças de moto, que já tem mais de 30 anos de mercado, né? Então, bastante conhecida em Canguçu, até na região, a gente pode dizer. E o clube está situado na estrada Cerro do Baú, que seria no caminho do Cerro da Boneca ali. A pessoa que não conhece Canguçu, ao invés de subir para o Parque da Nossa Senhora, que é o ponto turístico nosso lá, né, vai pegar a estrada vicinal à direita, na BR, dali dá 3 quilômetros. É bem pertinho da cidade. Qual o teu telefone de contato aí para entrar contigo? Deixa o teu número de contato aí, teu WhatsApp. Não sei se tem e-mail também. Como faz para entrar em contato aí com o Diego ali na loja Armas e Munições? O mais fácil é através do telefone mesmo ou do WhatsApp, que o meu é 999-919176 e o WhatsApp do clube é 999-271892. Qualquer um dos dois consegue contato comigo ou com o pai e se tiver alguma dúvida a gente tenta esclarecer ali. Pode entrar em contato contigo então para falar sobre a loja ou sobre o clube de tiro nesses contatos que tu deixou? Sim, como é um negócio familiar, a gente atira em toda a ponta, né? Tanto eu quanto o pai, a gente atende na loja ali, a gente dá uma atenção no clube e aí vamos indo. Beleza, então, Diego, quero agradecer a tua presença aqui no nosso primeiro Manocast. Quero desejar para ti muito sucesso no teu novo empreendimento aí, né? Tu que já trabalhava ali com a oficina de motos, juntamente com teu pai, agora nesse empreendimento. Mas até para fazer um comentário, tu sempre gostou dessa parte de armas, né? A gente sempre conversou com isso. Isso não era uma coisa que veio, tipo, caiu de paraquedas, né? Já gostava desse. Então eu quero desejar para ti aí muito sucesso na tua loja. Quero deixar também o microfone aqui aberto para tuas considerações finais. Bom, eu que agradeço. É uma honra inaugurar o Manocast, né? Também desejo sucesso nessa nova empreitada. Dizer para alguém que nos acompanhou, que se ficou com alguma dúvida, pode através do WhatsApp ali, do 999-919176, estar entrando em contato comigo,
para esclarecer alguma coisa e convidar, conhecer a loja, conhecer o clube, porque a pessoa que tem vontade de caçar para combater o javali, que é uma praga muito grande, né? Ela precisa agora estar associada num clube. Então a gente se coloca à disposição para atender as necessidades e queria também agradecer, né? Qualquer coisa que precisar, colocar à disposição. É isso aí. Um abraço. Beleza, então, terminamos aqui o nosso primeiro ManoCast. Foi um prazer ter a sua companhia, ter a companhia do Diego aqui. E como diz o nosso slogan, conversando a gente se entende. Valeu, Diego. Obrigado. ManoCast com Marcos Azevedo. Conversando, a gente se entende.